Olá, bem-vindos ao canal NESIM, Núcleo de Ensino de Ciências e Matemática, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Eu sou o professor José Alves, coordenador desse projeto, e nesse vídeo eu vou resolver a questão 3, tanto do nível 1M quanto 2M da Olimpíada Cearense de Física do ano de 2025. A questão diz o seguinte: considere a situação ilustrada na figura em que uma partícula de massa m se aproxima de um conjunto de 4 partículas idênticas de massa mzinho. Após 4 colisões elásticas, a massa m tem velocidade apontando no sentido oposto ao do inicial. Responda aos itens a seguir. Tem a qual é o menor valor de m para que a situação seja possível e qual o valor da velocidade vf em função de v0 e emissão nessa situação crítica. Então, eu vou resolver essa questão. Existem outras formas de resolver. Eu acho mais fácil assim. Eu vou considerar de uma forma um choque elástico bidimensional entre duas partículas, da forma mais geral. Depois a gente tenta analisar a situação do problema. Então, antes do choque, eu tenho a partícula emissão se deslocando com velocidade v0. Depois do choque, ela vai sofrer um desvio alfa e a partícula mzinho um desvio beta. Pela conservação do momento, a gente tem no eixo x, mv0 igual a mzão, vm, eu estou denotando por vmzão a velocidade da partícula de massa m grande, e vmzinho a velocidade da partícula de massa com massa mzinho. Então, mv0 igual a mvm cosseno de alfa mais mvmzinho cosseno de beta. No eixo y, a gente não tinha movimento no eixo y, lembrando, eu estou considerando o eixo y como sendo perpendicular a essa linha e essa linha sendo o eixo x. Então, 0 igual a mvmzão seno de alfa menos mvmzinho seno de beta. Então, o que é que eu vou fazer? Vou isolar esse termo aqui do mzinho vm cosseno de beta, passo esse termo para o outro lado e coloco o mzão em evidência. Deixo o mvm seno de alfa do lado esquerdo. Tenho essas duas equações, vou elevar as duas ao quadrado. Desse lado esquerdo eu só tenho multiplicação. Desse outro lado eu tenho mzão ao quadrado e esse parêntese ao quadrado que eu posso usar o produto notável. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. Na conservação do momento no eixo y, eu também elevo ao quadrado. E com essas duas equações, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Do lado esquerdo eu tenho m2, vm2, cosseno de ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta igual a m2, que multiplica todo esse termo aqui, todos esses dois termos, mais o termo da segunda equação. Certamente você sabe que cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um ângulo dá 1. Então, esse termo dá 1, e o outro termo que dá 1 é esse daqui, ó. Vmzão ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Então, a equação se reduz a isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com a conservação da energia, uma vez que o choque é elástico. Então, 1 meio de mzão v0 ao quadrado igual a 1 meio de mzão vm2 mais 1 meio de m vmzinho 2. Daqui, eu vou deixar do lado esquerdo o termo do vmzinho. Aqui, observe que na equação anterior eu tenho m2, vm2. Aqui eu tenho quase isso. Então, para simplificar, eu vou multiplicar os dois lados da equação por mzinho. Então, eu obtenho m2, vm2 igual a mzão, mzinho, que multiplica v0, 2, menos vm2. Vou substituir esse vm que está aqui por esse daqui. Então, a equação vai ficar o quê?
mzão é mzinho, que multiplica v0 ao quadrado menos vm ao quadrado igual a m2, que multiplica esse termo entre parênteses. Vou cortar um m daqui com um m daqui, sobra um expoente 1. Então, multiplico o mzão pelos 3 termos do parêntese e aqui o mzinho pelos 2 termos desse parêntese. Vou trabalhar essa equação, eu tenho V02 aqui, V02 aqui, VM2 aqui, VM2 aqui. Então, colocando em evidência os termos em comum, eu encontro que 0 igual a mzão menos mzinho, que multiplica V02, menos 2 vezes mzão, V0, Vm, cosseno de alfa, mais mzão, mzinho, Vm ao quadrado. Vou só trocar os lados, tá certo? Então, facilmente a gente identifica aqui uma equação do segundo grau, onde esse termo aqui é o A, esse daqui é o B e esse daqui é o C. Então, delta igual a B2, B ao quadrado menos 4AC, que dá isso aqui, 4m2 vezes 0 ao quadrado cosseno de alfa menos 4 vezes A vezes C. Vou trabalhar um pouquinho mais isso aqui. Eu considero que mzão mais mzinho, que multiplica mzão menos mzinho, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que está multiplicado por v0 ao quadrado. Então, eu ainda vou colocar o termo 4m2v02 em evidência. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho cosseno ao quadrado de alfa. Eu coloquei o menos aqui em evidência, tá certo? Para trocar o sinal dele. E sobrou esse 4m2v02. Agora, o que é que a gente tem? Para ter uma solução desse problema, lembrando que vou simplificar ainda mais, 1 menos cosseno ao quadrado de alfa é igual a seno ao quadrado de alfa. Então, sobra 4v0 ao quadrado, que eu coloco em evidência. Então, aqui sobra mzinho ao quadrado, e aqui sobra m2 seno ao quadrado de alfa. Então, essa equação, para que a gente encontre solução, nós estamos tratando com velocidade. Então, ela deve ser um número real. Então, o delta deve ser real. Então, m4 é um número positivo, v0 ao quadrado é um número positivo. Então, a gente vai analisar só o que está entre parênteses. mzinho 2 menos mzão 2, seno ao quadrado de alfa tem que ser maior do que 0. Ou mzinho 2 maior ou igual a mzão 2, seno ao quadrado de alfa. Ou ainda, mzinho maior ou igual a m seno ao quadrado de alfa. Então, vamos analisar agora o nosso problema, certo? A gente tem que a partícula ela vai passar por 4 choques, e para que ela retorne com a velocidade Vf oposta a V0, cada choque ela deve ser desviada exatamente de 45 graus. E depois mais 45 e depois mais 45. A figura aqui está um pouquinho deslocada. Então, o que é que a gente tem? O ângulo, a condição mínima para que isso ocorra é um m que faça com que o alfa seja, esse daqui é o alfa, seja 45 graus. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o V será mínimo nessa condição. Eu não vou considerar mais esse índice V mínimo, tá? O M mínimo, vou chamar só de Mzinho. Então, encontrado o valor de Mzinho, eu posso encontrar quanto é o valor de delta e resolver a equação do segundo grau. Essa é a equação do segundo grau, esse é o valor de delta e esse é o valor de M. Então, substituindo o valor de Mzinho no delta, o nosso delta fica 4 vezes zero ao quadrado, que multiplica m ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá 2 sobre 4, e m2, seno de raiz de 2 sobre 2, fica 2 sobre 4, que tem que ser igual a zero.
que é igual a zero, que era o valor mínimo que a gente tinha que obter, já que eu estou com o valor mínimo de mzinho. Então, a minha equação vai se reduzir a menos b sobre 2a. Então, o b é 2m v0 cosseno de alfa e o a é mzão mais mzinho. O alfa a gente já estabeleceu como sendo 45 graus. Então, eu substituo o valor de alfa por 45 e substituo o valor de mzinho por mzão raiz de 2 sobre 2. Coloco esse mzão em evidência, que no final ele não vai aparecer na resolução, ou seja, ele não é uma variável que vai influenciar o valor da velocidade final. Calculo a soma dessas duas frações, posso ainda racionalizar essa fração e encontrar que Vm é igual a raiz de 2 menos 1 que multiplica V0. Observe que tudo isso a gente fez para um único choque. Então, esse fator aqui é o fator multiplicativo da velocidade. A velocidade final tem um módulo que é só uma fração da velocidade inicial, já que raiz de 2 menos 1 é um número menor do que 0. É um número menor do que 1. Isso aqui dá aproximadamente 0,41. Isso vai acontecer para cada choque. Então, no primeiro choque eu tinha esse fator. No segundo choque, essa velocidade vai ser a velocidade inicial multiplicada por esse mesmo fator. E isso vai acontecer 4 vezes. Então, a velocidade Vm total vai ser esse fator multiplicado por 4. Aliás, esse fator 4 vezes. Se você resolver esse produto notável, você pode simplificar ainda mais e chega nessa resposta. Espero que tenha sido útil, que tenha contribuído para o seu aprendizado e até o próximo vídeo.